Todos riram. Meus pais, meus primos, até minha tia que mal me conhece. Eles realmente riram. No jantar de ação de graças, minha irmã Emily levantou a taça e disse: um brinde à família, exceto a Hannah, a fracassada que acha que dinheiro compra valor. E eles riram, como se fosse só uma piada boba. Como se eu não tivesse pago pelo vinho que eles estavam bebendo ou pela comida nos pratos. Eu não ri. Levantei minha própria taça e disse: um brinde à fracassada que acabou de parar de pagar por tudo. E aí a sala ficou em silêncio. Durante anos, tentei comprar paz, conquistar amor com generosidade, ficar quieta e ser útil. Mas naquela noite, algo quebrou. Ou talvez algo finalmente tenha se curado. E o que veio depois não foi vingança. Foi verdade. Um alívio. Finalmente. Essa é a história do que aconteceu depois daquele brinde. Quando criança, aprendi cedo que o silêncio era mais seguro. Emily era barulhenta, a brilhante, a imprevisível, o centro de cada sala. Eu era a sombra por trás do brilho dela. Enquanto ela cantava em shows de talentos e levava namorados para casa como troféus, eu ficava no meu quarto, lendo livros de astrofísica e criando aplicativos web simples antes mesmo de entrar no ensino médio. Meus pais não me ignoravam, não exatamente. Mas os elogios sempre foram para Emily. Ela era nossa flor selvagem, nosso espírito livre, aquela que vivia tudo intensamente. Eu era responsável, a madura, o que lá em casa significava alguém que não precisava de nada. Com 16 anos, eu já tinha um emprego de meio período e minha própria conta poupança. Aos 19, vivia de contratos freelancer, enquanto Emily ia e voltava de cursos e festas numa faculdade de 6 anos que nunca terminou. E, mesmo assim, sempre que ela tropeçava, havia uma rede para segurá-la, geralmente financiada por mim. Lembro de uma ação de graças em que Emily apareceu sem avisar com o namorado da vez, um cara que me insultou 5 minutos depois de chegar. Minha mãe correu para preparar um lugar a mais na mesa. Ninguém percebeu que eu não disse uma palavra durante o jantar todo. Mais tarde naquela noite, paguei discretamente o aluguel que Emily tinha esquecido de pagar, porque só precisava de um tempinho para começar o tal negócio de fotografia dela. Nunca esperei um agradecimento, mas acho que sempre esperei um reconhecimento. Um olhar que dissesse: você também é importante. Mas isso nunca veio. Em vez disso, vinham piadinhas e cutucadas disfarçadas de brincadeira. Não trabalha demais, vai morrer cedo. Ou, dinheiro não compra felicidade, sabia? Um ano, ela me deu uma caneca escrita CEO da solidão. Ela achou hilário. E eu continuei aparecendo. E doando. Férias, aniversários, contas médicas, carros quebrados, até a entrada do primeiro apartamento dela. De algum jeito, o nome no contrato acabou sendo só o dela. Eu me dizia que era isso que a família faz. Mas lá no fundo, eu sabia, eu não era da família como Emily era. Eu era a rede de segurança. Confiável. Substituível. Invisível. Então, quando Emily levantou aquela taça e disse aquilo exceto a Hannah, não foi um insulto que me quebrou. Foi a clareza. Tudo que eu tinha ignorado, justificado e suportado voltou à tona. E eu soube, naquele instante, que não seria mais o benfeitor silencioso deles. Você ficaria surpreso com o quanto as pessoas esquecem quando não são elas que estão pagando. O apartamento que a Emily comprou, já perto dos 30, foi com o meu dinheiro. Ela teve o pedido de financiamento negado por causa do crédito ruim e me perguntou se eu podia ajudá-la a começar. Eu paguei a entrada e ainda assinei como fiadora. Ela se mudou, postou fotos no Instagram com legendas do tipo abençoada e próspera, mas nunca mencionou meu nome. Quando meu pai teve uma hérnia de disco e precisou fazer uma cirurgia que o plano de saúde não cobria totalmente, fui eu quem bancou a diferença sem pensar duas vezes. Quando o carro da minha mãe quebrou e ela não quis sobrecarregar meu pai de novo, mandei um cheque no mesmo dia. Paguei a última mensalidade da faculdade da Emily, não porque achava que ela fosse concluir, mas porque ela ameaçou largar tudo e vir morar comigo. Achei que sair mais caro financeiramente ainda seria mais fácil do que emocionalmente. Aniversários, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais sempre fui eu. Flores, cartões, eletrodomésticos novos. Um ano, quando Emily esqueceu o aniversário do nosso pai,
mandei entregar um relógio de couro personalizado com as iniciais dos dois gravadas. Ele achou que tinha sido ela. Ela não corrigiu. Eu também não. Teve até uma vez que a Emily estava desempregada e minha mãe me ligou, com a voz embargada: ela só tá passando por uma fase difícil. Filha, será que você poderia ajudar com o aluguel? Eu adicionei 2 zeros à transferência. Naquela noite, abri uma planilha. Não porque eu precisasse controlar os números, mas porque aquilo me ajudava a manter os pés no chão. Quando a culpa vinha sussurrando: será que você tá sendo fria demais? Eu abri aquele arquivo e via o quanto tinha carregado sozinha por mais de 7 anos. 18.400 em aluguel e contas. 11.200 em despesas médicas. 9.700 em investimentos que não deram em nada. 6.500 em consertos de carro. 4.000 em gastos de férias e feriados. 1.000 em resgates de última hora, contas atrasadas, emergências não minhas. E em nenhum desses momentos alguém me perguntou se eu estava bem. Se eu precisava de algo. Se eu queria continuar doando. Toda vez que eu aparecia, alguém, geralmente a Emily, dava um jeito de me fazer sentir que o que eu fazia nunca era suficiente. Ou que tudo era só transação. Hannah não é muito de sentimentos, ela disse uma vez durante um jantar. Ela só manda dinheiro. Todos riram. Sempre riam. Mas a verdade é que eu não mandava dinheiro por falta de sentimento. Eu mandava porque fui criada acreditando que amar era dar. Que responsabilidade significava silêncio. Que sucesso exigia sacrifício. Até aquela noite de ação de graças. Até o brinde que cortou, feito lâmina, todo o ressentimento que eu tinha enterrado por anos. Até eu perceber que o problema nunca fui eu. Eu era só a fonte de financiamento. E eu estava farta. O dia de ação de graças sempre foi um espetáculo na nossa família. O feriado preferido da Emily. Ela adorava as fotos, as roupas combinando, a encenação da família feliz ao redor da mesa. Esse ano, ela fez questão de alugar um restaurante estilo fazenda nos arredores da cidade para curtirmos o clima. Escolheu o tema, o vinho, até a playlist. A única coisa que ela não escolheu foi quem ia pagar por tudo. Era eu. Liguei com uma semana de antecedência e deixei meu cartão no restaurante para reservar a sala privativa. Não anunciei nada. Nunca fui de fazer isso. Disse a mim mesma que fazia por minha mãe, que passou a vida tentando manter a família unida, e talvez até pelo meu pai, que envelheceu mais rápido do que imaginava. Mas não era por Emily. Ela chegou atrasada, claro. Cabelo perfeitamente arrumado, usando um vestido de veludo que reconheci de uma daquelas compras impulsivas que ela jurou não ter dinheiro para fazer. Todos se levantaram para abraçá-la. Eu fiquei sentada. O jantar seguiu entre conversas casuais e risadas superficiais. Ryan, nosso primo, contou uma história sobre ter se perdido em Roma. O tio Ben interrompeu com uma anedota sobre golfe que ninguém tinha pedido. Eu bebia meu vinho devagar, contando quantas taças a Emily já tinha virado. A sobremesa chegou. As luzes foram suavizadas. Alguém trouxe uma torta com velas. Algumas palmas tímidas. Foi então que Emily se levantou. Ergueu sua taça, com aquele brilho nos olhos ensaiado, como sempre. Um brinde à família, disse ela, com a voz doce. Às memórias compartilhadas, ao amor incondicional e a estarmos sempre presentes uns para os outros, não importa o que aconteça. Fez uma pausa. Só o suficiente. Exceto a Hannah, é claro, completou, com um sorriso torto. A fracassada que acha que o dinheiro a torna valiosa. Não houve suspiros. Nem silêncio constrangido. Risadas. Risos reais. Meu pai riu baixinho. Minha mãe tentou repreendê-la com o olhar, mas não disse nada. Alguns primos olharam para o prato, desconfortáveis, mas ninguém se manifestou. Minhas mãos não tremeram. Meu coração não acelerou. Havia um silêncio estranho dentro de mim, como o momento antes de faltar luz. Levantei-me devagar e ergui meu copo d'água. Não bebo muito perto deles, preciso me manter lúcida. E então, calmamente, disse, um brinde à fracassada que acabou de parar de pagar por tudo que vocês têm. A mesa congelou. Os talheres pararam no ar.
Uma taça de vinho ficou suspensa, inclinada, mas não caiu. Eu sorri de leve. A partir de hoje à noite, o seguro do carro, as contas do condomínio, o plano de saúde da família e até mesmo este jantar, estão fora dos meus livros. Assenti discretamente em direção à porta, onde o gerente do restaurante estava parado, quase invisível, segurando uma pasta com as contas. Essa é sua, Emily? Ela piscou, sem entender de imediato. Meu pai se ajeitou na cadeira. Minha mãe sussurrou, Hannah, como se eu fosse a que estivesse criando uma cena. Mas não era uma cena. Era um limite. E, dessa vez, eu não ia pagar. O jantar terminou sem sobremesa. Os funcionários recolheram os pratos rápido, com sorrisos educados e forçados. Ninguém olhou nos meus olhos. Meus pais desviaram o olhar. Emily saiu primeiro, furiosa, os saltos batendo no chão como se marcassem um ponto final. O resto foi saindo aos poucos, em silêncio, cochichando pelos cantos, evitando encarar o óbvio. Esperei até que todos tivessem ido embora. Só então paguei a conta. Sim, ainda fui eu quem pagou. Não porque eles merecessem, mas porque eu precisava que aquela noite terminasse em paz. Não ia dar a eles a satisfação de me chamarem de mesquinha ou cruel. Eu estava encerrando o papel que sempre me foi imposto, não assumindo uma nova versão dele. Quando cheguei em casa, meu celular já piscava com notificações. Mensagem do meu pai: isso não foi justo, Hannah. Você pegou todo mundo de surpresa. Não é assim que resolvemos as coisas nesta família. Mensagem de voz da minha mãe: querida, a Emily só estava brincando. Por favor, não deixe que um comentário destrua décadas de amor. A gente conversa amanhã. Só nós duas. No almoço, tá? 3 mensagens da Emily. Você me humilhou de verdade. Cresça. Você não é uma vítima. Espero que seu dinheiro te aqueça à noite. Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, abri meu laptop e abri minha planilha, aquela que eu vinha preenchendo há anos, com cada pagamento, cada resgate, cada sacrifício silencioso. Não era vingança. Era documentação. A verdade, em números. Enviei por e-mail. Assunto: caso você tenha esquecido. Anexo: livro de contas 20.xlsx. Sem texto. Só números. R$ 49.800 ao longo de 7 anos. Divididos por categoria: saúde, moradia, educação, eventos familiares, emergências. 3 horas depois, Emily respondeu. Uau! Você é mesmo insegura. Parabéns. Quer uma medalha? Fechei a mensagem sem ler o resto. Minha mãe ligou novamente na manhã seguinte. Deixei cair direto na caixa postal. Hannah, isso não é você. Eu sei que está magoada, eu entendo, mas não tome decisões permanentes com base em algo dito no calor do momento. Essa não é você. Mas o que ela não entendia é que era assim. Era exatamente quem eu tinha me tornado. Ou talvez, finalmente, quem eu deixei de fingir que não era. Eu não estava com raiva. Não exatamente. Eu estava esgotada. Chega de justificar o comportamento deles. Chega de aceitar migalhas e ainda ser chamada de ingrata. Chega de engolir palavras para manter uma paz que nunca me incluía. A reação não parou por aí. 2 dias depois, o namorado da Emily me mandou mensagem no Instagram, me acusando de humilhar ela na frente da família. Eu nem sabia que ele me seguia. E então veio a gota d'água. Uma conta bancária conjunta que eu tinha aberto anos atrás para ajudar minha mãe com as despesas de casa começou a apresentar saques estranhos. Supermercado. Spa. Uma loja de roupas que eu reconheci como uma das preferidas da Emily. Eu congelei. Eles ainda estavam me usando. Mesmo depois do brinde. Mesmo depois da planilha. Cancelei a conta naquela mesma noite. E foi aí que percebi. Eu não tinha feito uma cena no dia de ação de graças. Eles fizeram. Eu só me recusei a continuar participando. Uma semana se passou. Não atendi chamadas. Não me expliquei.
Simplesmente desapareci dos grupos de família como se nunca tivesse feito parte daquilo. O silêncio, no começo, pareceu estranho, como se eu estivesse prendendo a respiração. Mas, com o tempo, começou a aparecer ar. Finalmente. Oxigênio. Então chegou o envelope. Simples, cor creme, enfiado pela metade na minha caixa de correio. Sem remetente, apenas meu nome escrito em tinta preta, com uma caligrafia trêmula. Eu reconheci na hora, era a letra do meu pai. Hesitei antes de abrir. Dentro havia uma pilha de e-mails impressos, algumas declarações bancárias fotocopiadas e uma nota escrita à mão presa na frente. Dizia: Hannah, cometemos erros. Eu cometi erros. Mas você precisa saber o que está acontecendo. Eu não sabia mais a quem recorrer. Pai. Aquela frase, não sabia mais a quem recorrer, me perturbou mais do que qualquer piada maldosa que Emily já tenha feito. Abri o primeiro documento, uma conta conjunta em nome dos meus pais. Nos últimos 2 anos, os saques eram constantes. 200 aqui, 800 ali. Quase todas as transações estavam associadas a um nome. E Carson. Emily. Algumas eram saques em caixas eletrônicos, outras transferências via PayPal. Várias estavam marcadas como emergências, mas batiam com postagens que eu lembrava de ver nos stories dela: compras em boutiques, viagens de fim de semana, jantares caros. Os valores não só eram altos, mas também frequentes. Consistentes. Na página seguinte, uma troca de e-mails entre meu pai e o consultor financeiro da família. Talvez tenhamos que refinanciar a casa se isso continuar. Eu não percebi o quanto estávamos atrasados. Tentei falar com a Emily. Ela disse que está cuidando disso, mas a Hannah não pode saber. Ela já fez o suficiente. A Hannah já fez o suficiente. Aquela frase me travou. Foi o mais próximo que já cheguei de ouvir um reconhecimento. E mesmo assim, não foi dito para mim. Estava escondido no meio de uma conversa desesperada. Eles estavam perdendo a casa. A casa onde cresci. Aquela mesma que sempre se gabaram de ter quitada. Agora, hipotecada para sustentar o estilo de vida da Emily. Não porque ela estivesse em necessidade, mas porque esperava. E eles permitiram, repetidas vezes. E agora, estavam no limite. Naquela noite, fiquei sentada na cozinha com a pasta aberta sobre a mesa, o chá esquecido ao lado e as mãos cerradas no colo. Não era mais só sobre um brinde maldoso. Era sobre um padrão. Um que drenou não só minha conta bancária ao longo dos anos, mas minha autoestima. Silenciosamente. Constante. Mas agora eu tinha algo que nunca tive antes. Clareza, poder de decisão, e uma escolha. Eu poderia ir embora de vez, deixá-los enfrentar as consequências sozinhos. Ou poderia usar o que sabia para protegê-los. Não por eles. Por mim. Porque se eu não quebrasse esse ciclo agora, ele continuaria girando mesmo depois que eu me fosse. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada. O nome dela era Marissa Adler. Firme, objetiva, sem rodeios. Ela tinha ajudado uma amiga minha a montar um fundo fiduciário depois de um divórcio complicado. Eu sabia, era com ela que eu começaria a escrever meu próximo capítulo. Expliquei tudo. Os saques escondidos, a perda do patrimônio da família, o silêncio cúmplice, o brinde que desencadeou tudo. Esperei que Marissa ficasse chocada. Ela não ficou. O que você está descrevendo, ela disse, batendo levemente a caneta contra o caderno, não é só abuso financeiro. É um padrão aprendido. Uma dependência, sustentada e emocionalmente manipulada. E você é a estrutura que tem sustentado tudo isso. Eu pisquei. Estrutura. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu não queria vingança. Nem controle. Eu só queria parar de ser a base invisível que segurava tudo enquanto eles nunca olhavam para baixo para ver se eu ainda estava de pé. Então, criamos um plano. Primeiro passo, eu compraria a casa da família pelo valor de mercado, por meio de um fundo privado. Isso protegeria o imóvel contra futuras execuções ou perda de patrimônio. Segundo passo, o fundo garantiria residência vitalícia aos meus pais, apenas a eles.
Se tentassem transferir os direitos para Emily ou usar a casa como garantia de empréstimo de novo, o fundo seria automaticamente congelado. Terceiro passo: eu quitaria as dívidas existentes com uma parte da minha renda de investimentos, mas com tudo documentado, com assinaturas e cláusulas legais. Chega de favores informais. Chega de zonas cinzentas. Emily não fazia parte do acordo. Marissa redigiu tudo em menos de uma semana. No dia seguinte, transferi os fundos. Quando a papelada ficou pronta, enviei uma carta formal para meus pais explicando os termos. Curta, direta, sem emoção. Vocês não vão perder a casa. Estão protegidos, mas não no controle. Isso não é uma punição. É um limite. Meu pai não respondeu. Minha mãe ligou 3 vezes. Eu não atendi. Emily mandou uma mensagem curta. Você perdeu a cabeça. Não respondi. Porque, pela primeira vez na vida, eu não estava me perdendo tentando salvá-los. Dessa vez, eu também me salvei. Mais tarde naquela semana, os documentos foram assinados. Sem cerimônia, sem sorrisos. Meus pais se sentaram diante de mim no escritório da Marissa. Pareciam mais velhos. Não zangados. Só, cansados. Minha mãe sussurrou. Obrigada. Enquanto empurrava a última página na minha direção. Eu apenas assenti. Sem abraços. Sem perdão. Só formalidade. Emily não apareceu. E eu também nunca esperei que ela viesse. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento com uma taça de vinho na mão e a escritura final sobre a mesa. O peso ainda estava lá. Mas havia mudado. Não morava mais no meu peito. Agora vivia em documentos. Em clareza. Em distância. Eu não era mais a estrutura. Era a arquiteta agora. E tudo que viesse a seguir, seria do meu jeito. Aconteceu numa tarde de domingo. Vento frio. Céu cinzento. Aquele tipo de dia que faz tudo parecer mais denso, mais lento. As batidas na porta foram firmes. 3 toques rápidos. Como se marcassem um ponto. Olhei pelo olho mágico. E não fiquei surpresa. Era Emily. Sem maquiagem. Moletom largo demais para seu corpo. Cabelo preso num coque desalinhado que parecia menos despretensioso e mais esquecido. Ela não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali por respostas. Abri a porta pela metade. Emily. Ela não sorriu. Precisamos conversar. Hesitei por um segundo, depois me afastei. Ela entrou sem esperar convite. Como sempre. A mesma velha suposição, de que todo espaço é dela até que alguém diga o contrário. Parou no meio da minha sala, de braços cruzados. Então é isso? Você comprou a casa? Vai tirar todo mundo de lá? Fiquei em silêncio. Você tem ideia de como isso te faz parecer? Ela retrucou, com o tom cortante. Como uma vilã controladora que acha que pode resolver tudo com dinheiro. Levantei uma sobrancelha. Não tô consertando nada. Tô protegendo o que você vive quebrando. A boca dela se fechou numa linha dura. Eu não sabia que o papai tinha feito empréstimos com a casa como garantia, murmurou. Não fui eu. Fui até a mesa de centro, peguei a pasta e joguei na frente dela. Página 4, falei. Transferências marcadas com seu nome. Milhares. De novo e de novo. Não me insulte com negação. Ela não tocou na pasta. Ficou só olhando para ela, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você podia ter me contado, disse, agora mais calma. Eu contei, respondi. Toda vez que te socorri. Toda vez que paguei seu aluguel ou cobri seus cartões. Você não ouviu porque eu nunca gritei. Essa é a minha falha. Eu devia ter gritado. Emily cruzou os braços com mais força, recuando como quem ergue um escudo. E daí? Você terminou comigo? Assim? Sem mais nem menos? Parei por um momento. Não, disse.
Você terminou comigo. No momento em que se levantou na frente da nossa família e fez piada de mim. Aquilo foi o seu limite. Ela balançou a cabeça. Era só uma piada. Não, me aproximei. Era verdade. Sua. Alta e clara. Os olhos dela brilharam, mas não com arrependimento. Com ressentimento. E agora? Você vai bancar a Salvador enquanto eu sou empurrada de um penhasco? Não, disse, com firmeza. Você vai começar do zero. Como eu fiz. Como adultos fazem. Ela me encarou, confusa, descrente, e com algo mais nos olhos, medo. Você tá mesmo me cortando fora, murmurou. Assenti. Não por vingança. Por sobrevivência. A voz dela vacilou. O que me resta? Olhei nos olhos dela. O que você decidir construir. Emily se virou. Sem drama. Sem gritos. Sem porta batendo. Apenas passos silenciosos e uma única respiração antes de desaparecer no corredor. E pela primeira vez, depois que ela se foi, eu não senti culpa. Senti paz. 2 semanas depois da visita da Emily, saí do meu apartamento com os papéis finalizados. A casa havia sido oficialmente transferida para o fundo. Meus pais assinaram cada página com olhos cansados e mãos trêmulas. Sem discursos. Sem reconciliação. Apenas assinaturas, silêncio, e uma gratidão distante, contida. Quando minha mãe me entregou a última página assinada, evitou meu olhar. Você não precisava fazer isso, murmurou. Olhei para ela, firme. Não, eu não precisava. Saí logo em seguida, deixando que Marissa finalizasse a entrega dos documentos. Eu não queria um momento de falsa intimidade. Eu queria limites reais, concretos, legais. Limites que não pudessem ser ridicularizados em jantares de família ou desfeitos por culpa emocional. Estabeleci uma quantia mensal modesta para meus pais o suficiente para cobrir o básico, mas longe dos luxos. A confiança era blindada. Se a Emily tentasse tocar nela, os fundos seriam imediatamente congelados. Contratei um administrador independente para cuidar das distribuições. Assim, pude me afastar por completo. Não era sobre controle. Era sobre distância. 3 semanas depois, soube por uma prima que Emily havia se mudado para a casa de uma amiga, do outro lado da cidade. Tentou trabalhar como vendedora em uma loja de roupas, mas desistiu após 5 turnos. Disse que o gerente era condescendente. Emily sendo Emily. Mas eu não a acompanhei. Não liguei. Não fiz check-in. Porque agora eu não devia mais nada. Naquele Natal, recebi um cartão da minha mãe. Um envelope branco simples. Sem presentes, sem desenhos, sem lembrancinhas. Dentro, apenas uma única frase. Não merecíamos a sua graça, mas obrigada mesmo assim. Fiquei olhando para ele por um tempo longo. Não chorei. Não liguei. Apenas guardei o cartão na pasta onde agora ficavam todos os documentos os que antes me destruíam. Agora, eles me lembravam de algo diferente. Eu sobrevivi. Saí para caminhar. O céu estava nublado, o frio apertava minhas bochechas, mas dentro de mim, eu me sentia leve. Passei por vitrines decoradas com guirlandas, famílias fazendo compras, casais rindo. E percebi uma coisa. Pela primeira vez na minha vida adulta, minha agenda não girava em torno das necessidades de ninguém além de mim. Não havia um pagamento escondido a enviar no Venmo. Nenhuma ligação passivo-agressiva em espera. Nenhum almoço disfarçado de emboscada emocional. Apenas silêncio. E não era dramático. Nem digno de filme. Mas era meu. Nos meses seguintes, parei de compartilhar atualizações com a família. Parei de mandar presentes só porque era esperado. Comecei a criar algo novo, uma rotina, um espaço, uma vida que não orbitava a validação deles. Ainda falamos de vez em quando. Ligações curtas. Desejos educados em aniversários. Sem piadas ácidas, sem cobranças veladas. Apenas civilidade. Não é proximidade.
mas é paz. E paz, eu aprendi, não é aplauso, nem aceitação, nem ser convidada a sentar à mesa dos outros. É construir a sua própria mesa. E escolher com muito cuidado quem merece uma cadeira. Emily não tem uma. Não por crueldade. Mas porque foi ela quem queimou a dela. E quando alguém diz: mas ela é sua irmã? Eu concordo. E respondo: e eu fui irmã dela, até deixar de ser. Parei de tentar provar meu valor para pessoas que precisavam que eu permanecesse pequena para se sentirem grandes. Eu não sou a fracassada. Eu fui a base em que todos se apoiaram por anos. E agora? Agora, não estou mais segurando ninguém. Estou de pé por mim,